Nessa aula, então, a gente vai falar sobre algumas alterações cardiovasculares, mais especificamente algumas alterações do nosso coração que vão interferir diretamente no fluxo sanguíneo cardíaco. Então, o que é importante a gente lembrar? Antes da gente falar do fluxo em si e das alterações, é sempre bom a gente lembrar das características desse fluxo sanguíneo que acontece no coração e principalmente das regras desse fluxo sanguíneo no coração. Então, quando a gente está observando o coração, a gente vai ver aqui o nosso átrio esquerdo, o nosso átrio direito, aqui o nosso ventrículo esquerdo e aqui o nosso ventrículo direito. O que é importante aqui? Importante é que, quando a gente fala de átrios, que são as nossas cavidades superiores, esses átrios são os grandes responsáveis por receber sangue. Então, o átrio direito, ele está recebendo sangue da veia cava superior e está recebendo sangue da veia cava inferior. O átrio esquerdo está recebendo sangue das veias pulmonares. Então, são 4 veias pulmonares: veia pulmonar superior, direita, inferior, direita, superior, esquerda, inferior, esquerda. Beleza? Então, esse sangue que está chegando no átrio esquerdo está vindo lá da circulação pulmonar, ou pequena circulação rica em oxigênio. O sangue que está chegando lá no átrio direito, das veias cavas superior e inferior, está vindo lá da grande circulação, né, através dessas veias cavas, então, que trazem sangue desoxigenado da cabeça, do pescoço, dos membros superiores, veia cava superior, e do tronco, abdômen, membros inferiores, veia cava inferior. Então, o que acontece? Eu tenho que observar que o meu lado direito, ele é rico em CO2. O meu lado esquerdo, ele é rico em O2. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente tem uma diferença de concentração gasosa entre o sangue do lado esquerdo, que a gente chama então de coração esquerdo, que nada mais é do que o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e o sangue do lado direito, que nada mais é então do que o meu átrio direito e ventrículo direito, que a gente chama então de coração direito. Então, quando a gente fala assim, coração direito e coração esquerdo, não significa que a gente tenha 2 corações. O que significa, na verdade, é que o lado direito ele tem que ser completamente isolado do lado esquerdo. Então, se o meu átrio esquerdo recebe oxigênio, ele repassa para o ventrículo esquerdo sangue rico em oxigênio. Se o meu átrio direito recebe sangue rico em gás carbônico, ele repassa para o meu ventrículo direito sangue rico em CO2. Então, o que a gente pode observar aqui é que existe uma separação entre átrios, tá? Que eu estou marcando aqui como amarelinho, e existe uma separação entre ventrículos, que eu marquei aqui como amarelinho, embaixo, tá? Então, quando a gente coloca isso aqui no papel, o que a gente vai ter então? Eu vou ter aqui uma separação que a gente vai chamar então de septo interatrial. E aqui eu vou ter uma outra separação que a gente vai chamar de septo interventricular. O que é importante a gente observar daqui? Septos são paredes que separam cavidades. Septo interatrial é o septo que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Septo interventricular é o septo que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Por que eles precisam ser separados e completamente separados? Porque existe uma diferença de concentração gasosa entre o sangue que está do lado direito e o sangue que está do lado esquerdo. E outra, o nosso sistema cardiovascular, como a gente estuda desde o princípio, o sistema cardiovascular ele é um sistema fechado, ou seja, o que significa? O sangue que chega é o mesmo sangue que vai. Então, o sangue que eu recebo no meu átrio esquerdo, eu tenho que repassar para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. O sangue que eu recebo no átrio direito, através das veias cavas, eu tenho que repassar para o ventrículo direito e do ventrículo direito para a artéria tronco-pulmonar. Isso sempre com os mesmos volumes. Então eu não posso estar passando sangue de um lado para o outro e nem retendo sangue em nenhuma cavidade. Então isso tem que acontecer
o tempo todo. Isso acontece no nosso coração o tempo todo. Mas já que a gente está falando de septos, Felipe, existe alguma patologia, existe alguma condição patológica em que existe uma abertura ou existe uma comunicação entre os dois? Sim. Então, algumas condições ou em algumas condições patológicas pode haver uma abertura ou uma comunicação. Felipe, como é que a gente vai chamar então essa patologia ou como é que a gente vai tratar disso? Tá? Então, na verdade, quando a gente pensa nessas condições patológicas, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente está pensando nessas condições patológicas, o que acontece? Eu tenho aqui o meu septo interatrial, tá? Vou colocar ele de amarelo aqui. É o septo que está dividindo, então, ou separando o átrio direito e o átrio esquerdo. Quando existe uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo, a gente chama isso aqui de comunicação interatrial. Tá? Então o próprio nome já diz, comunicação interatrial significa uma comunicação entre átrios. Qual é o grande problema disso? É que se eu tenho uma comunicação entre átrios, existe passagem de sangue de átrio direito para átrio esquerdo e vice-versa. Tá? Então, na verdade, qual é o grande problema disso? É que existe uma mistura entre o sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico. Qual é a consequência disso? Se eu tenho sangue que tem uma concentração X de oxigênio lá no meu átrio esquerdo e eu preciso dessa concentração X para levar oxigênio, né, para os meus tecidos, para ter uma boa saturação de oxigênio, quando eu misturo esse sangue com o sangue desoxigenado, eu perco concentração de oxigênio. Então todo aquele trabalho que foi feito para levar o sangue para o pulmão, para pegar oxigênio, para voltar, né, que estava todo certinho e todo ajustado, ele vai ser reduzido. Consequentemente, eu vou estar entregando um sangue para os meus tecidos com menor quantidade de oxigênio. Felipe, consequência imediata disso. A consequência imediata disso é que esse paciente ele vai ter que compensar aumentando o débito cardíaco através do aumento da frequência cardíaca. Por quê? Se eu estou entregando um volume de sangue com uma concentração menor de oxigênio, o que eu vou ter que fazer para compensar? Aumentar o volume de sangue para compensar a redução da concentração de oxigênio. Isso a gente vai ter que fazer o tempo todo. Em alguns casos, quando essa comunicação ela é pequena, essa compensação ela é mais fácil de ser feita. Em outros casos, quando essa comunicação é muito grande, a perda ou a diminuição dessa concentração de oxigênio ela pode ser tão significativa que talvez o nosso sistema não consiga compensar, tá? E aí esse sistema se torna insuficiente. A mesma regra vale quando a gente está falando da comunicação interventricular, que é a CIV. Tá? Então, CIV nada mais é do que comunicação interventricular, uma comunicação entre os ventrículos. Essas alterações, a comunicação interventricular, ela acontece principalmente de forma congênita e por má formação. O que significa isso? Que a criança nasce, então congênita, nasceu com ela, e por uma má formação cardiovascular. Então ela tem uma má formação cardiovascular, nasce com uma alteração, né, e uma abertura do septo interventricular. Consequência, mistura sangue do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. No caso das CIVs, que são congênitas, não porque elas são congênitas, são malformações, mas não porque elas são congênitas, mas no caso das CIV que são mais difíceis de serem fechadas, dependendo do tamanho, quase todos os casos de CIV requerem então uma cirurgia, ou seja, uma operação para fechamento desse septo, tá? Qual é a grande diferença quando a gente compara a CIV com a CIA? É que a gente tem que perceber o seguinte: durante a fase embrionária, quando a criancinha ainda está lá na barriga da mãe, lá no útero, tá? E ela ainda está durante a gestação, ela recebe nutriente, ela recebe oxigênio, ela recebe tudo, ela recebe sangue do cordão umbilical. Então esse sangue que chega através do cordão umbilical, ele chega no átrio direito da criança, tá? Então qual é a grande diferença na circulação fetal para a circulação pós-fetal, ou seja, para a nossa circulação normal? É que na criança,
essa pressão do lado direito é maior do que a pressão do lado esquerdo. Na gente, né, a gente vai ter uma pressão de sangue maior do lado esquerdo, que é o lado que bombeia sangue então para a grande circulação, do que do lado direito. Na criança, a pressão do lado direito é maior do que a pressão do lado esquerdo. E mais, como ela está recebendo sangue com oxigênio no átrio direito, e quem manda sangue para o corpo é o lado esquerdo, a criança ela precisa, durante essa fase, de ter uma comunicação entre os átrios. Para quê? Para poder passar esse sangue aqui que está chegando do átrio direito para o átrio esquerdo. Então existe uma comunicação aqui. Essa comunicação nessa fase a gente chama de forame oval. Tá? Então o forame oval é um forame que permite a passagem de sangue de átrio direito para átrio esquerdo e ele fica aberto durante toda a fase embrionária. Por que ele fica aberto? Porque a pressão do lado direito é maior do que a pressão do lado esquerdo, porque o lado direito está recebendo sangue da mãe. Beleza. Assim que a criança nasce e que esse cordão umbilical ele é cortado, olha o que acontece. Quando esse cordão umbilical ele é cortado, essas diferenças de pressões elas mudam. Por quê? Porque na verdade o meu ventrículo direito é muito mais forte do que o ventrículo esquerdo. Então a gente passa a assumir o que a gente tem hoje. A pressão do lado esquerdo maior, a pressão do lado direito menor. Consequentemente, aquele forame que se abria da direita para a esquerda, agora a tendência do sangue é empurrar da esquerda para a direita. Consequentemente, com o fechamento do forame oval, ocorre o encerramento desse processo, tá? E aí, consequentemente, o que a gente vai ter então? Tá? A gente vai ter a manutenção, a regulação das diferenças de pressão, sendo a pressão do lado direito maior do que a pressão do lado esquerdo, tá? A pressão do lado esquerdo maior do que a pressão do lado direito. E aí a gente volta para a condição que a gente encontra nos indivíduos adultos, tá? Lado esquerdo com maior pressão, lado direito com menor pressão. Por que eu estou falando nisso? Porque em alguns casos, tá? Quando a gente está estudando então comunicação interatrial, alguns casos essa comunicação interatrial, ela na verdade ela é decorrente de um mau fechamento do forame oval. Então, quando esse forame oval ele não se fecha completamente, ele mantém uma comunicação interatrial. Então, isso tem que ser observado. Então, na comunicação interventricular, então, ela é sempre patológica. Ela é sempre causada por uma má formação cardiovascular e congênita. Tá? Então, não se adquire uma abertura, né, de septo interventricular. Tratamento, 95% dos casos cirúrgicos. Comunicação interatrial, depende. Pode ser uma má formação? Pode, mas muitas vezes, muitas crianças apresentam uma deficiência nesse fechamento do forame oval, ou o forame oval ele não se fecha completamente e acaba ainda tendo alguma comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo. Tá? Então essa criança ela vai ser tratada completamente diferente. Então vai se observar durante um tempo. Primeiro, tem que levar em consideração se é uma abertura ou não do forame, se ele não está fechado completamente ou não. Qual é a porcentagem de comunicação e de sangue que está passando de um lado para o outro, e se é compatível ou não, e se dá ou não para aguardar para fazer a cirurgia ou para ver se vai ter um fechamento, né, posteriormente, e fazer esse acompanhamento. Tá? E na grande maioria dos casos, então, a gente pode ter, se for uma alteração só de forame oval com mau fechamento, acompanhamento é, né, de 3 a 6 meses e normalmente, né, muitos desses casos, eles vão se fechando gradativamente. Depois isso aí não precisa, essa criança não precisa passar por uma cirurgia. No caso em que a criança nasce com uma má formação de septo interatrial e uma comunicação mesmo sem válvula, sem nada, sem nenhum mecanismo de fechamento, ou seja, não houve uma falha no fechamento, não, ele não tinha estrutura mesmo que fechava, então a comunicação ela estabelece, e aí nesses casos então, tá, a gente vai ter que, essa criança vai ter que passar por uma cirurgia. Esses casos são muito comuns em alterações genéticas, por exemplo, em crianças com trissomia do 21, tá? Então, crianças que nascem então com síndrome de Down, eles têm 50% de chances de desenvolver
malformações cardiovasculares, como abertura de septo interatrial, comunicação interatrial ACIA, abertura de septo interventricular, comunicação interventricular ACIV, tá? Então, isso aí a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente está fazendo uma avaliação, quando eu estou observando um caso clínico, né, eu tenho que sempre levar em consideração o caso clínico que eu estou avaliando, né, se a criança tem alguma característica, se ela tem alguma síndrome, como é que foi a gestação, como é que foi tudo. Por quê? Porque eu não posso olhar simplesmente sinal e sintoma e olhar simplesmente a alteração morfológica. Eu tenho que ter uma correlação entre todas as alterações morfológicas e também sobre todas as informações clínicas que eu tenho desse indivíduo. Depois, quando a gente pensa aqui, agora que a gente falou das comunicações, então, quando a gente está pensando aqui, então, agora não mais na relação entre os lados, mas quando eu estou pensando aqui agora na relação entre as cavidades, o que eu percebo é que do lado direito, o sangue tem que passar do átrio direito para o ventrículo direito. Do lado esquerdo, ele tem que passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Essa passagem que acontece durante essa fase específica aqui, que a gente chama de diástole, ela acontece através dessas válvulas, que são chamadas de válvulas átrio-ventriculares, sendo que aqui a gente tem a nossa mitral ou bicúspide e aqui a gente tem a nossa tricúspide. Beleza. Qual é a grande função de uma válvula? Válvulas são componentes mecânicos do coração, as válvulas, né? Cada válvula contém algumas válvulas. As válvulas, quando a gente fala de válvula, então, as válvulas são membranas, tá? Que são chamadas de cúspides. Então, as válvulas são formadas por cúspides, por membranas, tá? Então, a mitral tem duas membranas, duas cúspides. A tricúspide, como o próprio nome já diz, tem 3 membranas ou 3 cúspides. Então, o que acontece aqui, tá? Essas válvulas, então, elas atuam impedindo ou com o objetivo de impedir o refluxo. Impedir o refluxo de sangue de onde? De ventrículos para átrios. Então, o sangue ele pode passar de átrios para ventrículos, mas esse sangue ele não pode voltar de ventrículos para átrios. Por que isso? Porque quando a gente fala que a gente tem um débito cardíaco, o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado a cada minuto. Então, para eu conseguir ejetar um volume de sangue a cada minuto, eu dependo de receber sangue no átrio, passar sangue do átrio para o ventrículo e mandar sangue do ventrículo para frente. Agora, eu não posso, durante uma ejeção, mandar um pouco de sangue para a artéria e um pouco de sangue voltar. Tá? Do mesmo jeito que eu não posso receber um volume de sangue no átrio de 100 ml e só conseguir passar 80 para o ventrículo. Então, essas válvulas elas trabalham o tempo todo mantendo um fluxo intermitente e um fluxo unidirecional. Por que isso é importante? Isso é importante para manter a nossa capacidade de débito cardíaco. E essa capacidade de débito cardíaco, então, ela vai ser essencial para manter as nossas funções. Então, quando a gente fala de débito cardíaco, o débito cardíaco nada mais é do que o resultado entre a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. O que é débito cardíaco? Então, débito cardíaco é volume minuto, frequência cardíaca, batimentos por minuto, tá? E volume sistólico vai ser volume por batimento. Então, olha o que acontece. Se a gente parar para pensar, tá? O débito cardíaco, o volume de sangue ejetado a cada minuto, ele é igual a quantos batimentos eu faço por minuto vezes quanto sangue é bombeado a cada batimento. Então é lógico. Então, por exemplo, se eu preciso de um débito de 6 litros, tá? Eu preciso de 60 batimentos por minuto e a cada batimento eu preciso de mandar 100 ml. Felipe, por que é importante a gente saber disso? Porque o meu débito ele é o mais importante. Então a gente tem que observar sempre a manutenção desse débito. Então olha o que acontece. Se eu tenho um déficit de volume sistólico, consequentemente eu vou ter que ter uma compensação de frequência cardíaca para manter, por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. Então olha o que acontece. Se a cada vez que eu recebo lá no átrio esquerdo, eu recebo 100 ml, em vez de eu mandar 100 eu mando 80,
O que acontece? Quando eu for bombear, eu só tenho 80 para bombear, mas o meu corpo precisa de 100. Então, o que ele vai ter que fazer? Naquela contração, ele não vai conseguir mandar 100, mas no final de 1 minuto eu consigo mandar os mesmos 6 litros. Como? Aumentando a quantidade de vezes que eu vou contrair. Então, ele vai compensar como? Com aumento de frequência cardíaca. Mas o contrário também acontece quando a gente faz, por exemplo, atividade física. Então, o indivíduo que ele começa a praticar atividade física de forma regular, ele vai adaptando o coração. Fazendo o quê? O coração dele vai ficando mais forte, porque é um músculo. Então, se eu estou fazendo atividade física, o meu músculo vai ficando mais forte, vai aumentando sua capacidade. Se eu tenho um aumento da capacidade muscular, consequentemente, eu vou mandar mais sangue. Aí a pergunta é, cara, se eu mandava 100, agora eu mando 120, será que eu tenho que continuar batendo 60 vezes por minuto? Não. Então, quando a gente estuda, por exemplo, fisiologia do exercício, a gente percebe o quê? Que no atleta, ele consegue contrair menos vezes para conseguir mandar o mesmo volume de sangue. Por quê? Porque ele é adaptado, porque o coração dele é mais forte. Então, se eu tenho um volume sistólico maior, a minha frequência pode ser menor para manter o débito. Se eu tenho o meu volume sistólico menor, a minha frequência cardíaca vai ser maior. Tá? Em condições patológicas, ele sempre vai ter que aumentar esse número de batimentos por minuto, a frequência cardíaca, para compensar uma alteração de débito, tá? Alteração de débito não, perdão, alteração de volume sistólico e tentar compensar, tentar manter o débito. Então, olha o que acontece quando a gente pensa em alterações valvares ou valvopatias. Quando a gente fala em valvopatias, a gente tem duas possibilidades de valvopatias. Quais são as possibilidades de valvopatias? A primeira delas é chamada de estenose. A segunda delas é chamada de insuficiência. Tá? Então eu posso ter uma estenose mitral. É uma deficiência valvar da válvula mitral. Uma estenose tricúspide, uma deficiência valvar da válvula tricúspide. Uma insuficiência aórtica, é uma alteração de insuficiência da válvula aórtica, uma insuficiência mitral, uma insuficiência pulmonar, qualquer uma, tá? Quando a gente fala de insuficiência ou estenose, são tipos de alteração. O que é importante a gente saber? Que a estenose é uma falha na abertura. Ou seja, a válvula não consegue se abrir completamente. Tá? Então, a partir do momento que a válvula não consegue se abrir completamente, qual é o grande problema? É que esse sangue que estava em cima, ele não consegue passar completamente para cá. Então, é como se eu ficasse aqui com volume de 80 e aqui com volume de 100. Então, eu tenho uma deficiência? Tenho. Vou ter uma alteração? Vou. E do outro lado, tá tudo bonitinho, ó. Tem 100 aqui, passa 100 para cá. Tá? Então o que acontece? É claro que eu estou dando esses números aí, são só empíricos, só para gente fazer uma correlação. Mas o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma estagnação de sangue lá no meu átrio direito, no meu átrio esquerdo, perdão. Então, consequentemente, se esse sangue está armazenado lá no meu átrio esquerdo, eu posso falar que esse indivíduo ele vai ficar com uma insuficiência cardíaca esquerda. Por quê? Porque eu recebo 100, passo 80. A partir do momento que eu recebo 100, passo 80, eu estou acumulando sangue do lado esquerdo. Lembrando que o meu ventrículo esquerdo ele recebe sangue de onde? Das veias pulmonares. Então, se ele começa a congestionar no átrio esquerdo, ele começa a congestionar nas veias pulmonares e ele começa a congestionar nos pulmões. A partir do momento que eu tenho um congestionamento de sangue do pulmão e aumento, né, de concentração, aumento de quantidade, volume de sangue lá nesse pulmão, tá? Eu vou ter uma alteração de pressão osmótica. E essa alteração de pressão osmótica, então, vai fazer com que eu tenha perda de volume de sangue para dentro dos pulmões. Na verdade, eu não perco sangue, eu perco água, tá? Então, um dos sintomas, então, vai ser aumento de água ou, né, acúmulo de água nos pulmões. Então, é comum o paciente com insuficiência cardíaca esquerda causada por estenose de válvula mitral, tá? Ele ter como sintoma sensação de falta de ar e sensação de afogamento. Levando para o lado clínico agora para o outro lado. Felipe, se fosse do lado direito,
Então, o lado direito recebe 100, mas ele não consegue passar 100 para o ventrículo direito. O que acontece? Então, eu vou ter um acúmulo de sangue então, do lado direito, consequentemente, um acúmulo de sangue nas veias cavas. Tá? Só que esse acúmulo de sangue das veias cavas, as veias cavas estão trazendo sangue da grande circulação. Então, esse sangue da grande circulação não está conseguindo voltar. Então, vou tendo um acúmulo de sangue, um aumento de volume de sangue na grande circulação. Então, qual é a grande tendência, os grandes sinais aí que vão aparecer? Edema de extremidade. Então, aquela pessoa que quando fica muito tempo sentada, muito tempo parada, incha a mão, incha o pé. Por quê? Porque começa a acumular, ela vai tendo retenção de líquido. E essa retenção de líquido vai alterar principalmente a pressão arterial dessa pessoa. Tá? Então, essas são algumas consequências aí da estenose. Felipe, e a insuficiência? Então, diferente da estenose, a insuficiência ela vai ser uma falha no fechamento. E aí é o que é importante a gente lembrar, tá? Insuficiência, tá? É um nome muito forte que a gente fala, então, que uma estrutura está insuficiente. A válvula está insuficiente significa que ela não tem a capacidade de fechar. O coração está insuficiente significa que o coração, a estrutura como um todo, não tem a capacidade de bombear sangue para manter o débito cardíaco. Então são coisas completamente diferentes. Uma insuficiência valvar pode levar a uma insuficiência cardíaca, mas não é regra. Tá? Insuficiência valvar é insuficiência da válvula, uma falha da válvula. E outra, a gente pode ter uma insuficiência de válvula mitral e dentro dessa válvula mitral, então, a gente ter uma válvula, na verdade, dentro da válvula mitral, que é o conjunto como um todo, a gente ter uma válvula que seja insuficiente. Tá? Então, esse reparo, ele vai ser, essa alteração, ela pode ser de uma válvula, ou seja, de uma cúspide daquela válvula, ou da válvula como um todo. Tá? Então, insuficiência valvar, a gente está falando do todo, do conjunto como um todo. Insuficiência cardíaca, eu estou falando de um aspecto muito maior. Então, o que é insuficiência valvar? Tá? Então, diferente do que a gente viu aqui a gente estava vendo, né, a estenose, falha de abertura. Na insuficiência, o que a gente vai ter? Eu tinha 100 aqui, passei 100 para cá, tranquilo. Tinha 100 aqui, passei 100 para cá, tranquilo? Mas, olha o que acontece. Durante essa próxima contração aqui, onde eu vou precisar mandar esse sangue aqui do lado esquerdo para a artéria aorta e do lado direito para a artéria troncopulmonar, eu tinha 100 aqui, tinha 100 aqui. Só que quando fui mandar, ele só passou 80 para cá. Então, o que acontece? Eu começo a acumular aqui. Tá? Então, no caso das insuficiências, uma das principais características, então, vai ser, eu vou ter um acúmulo no ventrículo, tá? Direito ou esquerdo, dependendo da válvula que é insuficiente. Se for a válvula mitral, que é insuficiente, lá no esquerdo. Se for a válvula tricúspide, que é insuficiente, lá no direito. Felipe, então, se ele está lá no esquerdo, né? Se eu tenho a insuficiência lá no esquerdo, então, né, que ele não está fechando, a insuficiência por exemplo, na aórtica, e eu mando lá e depois ela está voltando, o que acontece? Eu estou acumulando sangue aonde? No ventrículo esquerdo. Se a pulmonar está voltando da pulmonar, eu estou acumulando aonde? No ventrículo direito. Então o sangue vai voltar do ventrículo para o átrio? Não, porque quem está insuficiente? Quem está insuficiente é a válvula aórtica ou a válvula pulmonar. Então ele vai voltar ou para o átrio esquerdo ou para o átrio direito. Se ele volta para o átrio esquerdo aumenta volume, mas eu tenho a válvula mitral que não deixa voltar para o ventrículo esquerdo. Eu tenho a válvula tricúspide que não deixa voltar para o ventrículo direito. Então, consequentemente, nesses casos de insuficiência, então, de válvulas semilunares, que são as válvulas aórtica e a válvula pulmonar, o que eu vou ter como consequência? Um aumento do tamanho do coração, o coração vai inchando. Então a gente vai chamar isso de hipertrofia ventricular, só que vai ser uma hipertrofia patológica. Uma hipertrofia ventricular patológica. Isso é mais fácil de visualizar em exames, até num raio-x de tórax a gente consegue perceber esse tipo de alteração. É claro que
Se essa alteração ela não for tratada e isso for aumentando gradativamente, vai chegar um ponto, então, que esse coração ele vai evoluir da hipertrofia para a insuficiência. A insuficiência, então, como o próprio nome já diz, o meu órgão, a minha estrutura está insuficiente. Então, isso é muito mais grave, isso compromete muito mais a função de forma geral. Tá? Agora, antes de chegar numa insuficiência cardíaca, ele pode ter só uma estenose de uma válvula, só uma insuficiência de uma válvula, só uma abertura, uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular, até a gente chegar lá. Então, o que é importante a gente sempre levar em consideração? Observar. Tá? Observar todos os achados clínicos, tudo que a gente tem, né, de clínica do paciente, evolução, sinais e sintomas, para depois correlacionar com todos os exames complementares que são pedidos para cada tipo de alteração.